misericórdia e justiça para todos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Deixe-me contar para você uma parábola mencionada por Jesus. Certa vez, Jesus contou uma parábola assim. Havia um homem que tinha uma figueira plantada em sua vinha. E indo procurar frutos nessa figueira e não encontrando nenhum, aquele homem disse ao agricultor: olha, há 3 anos que eu venho procurando frutos nessa figueira e não acho. Então tomei uma decisão, pode cortá-la. Afinal de contas, por que ela ainda vai ficar ocupando inutilmente o solo? No entanto, o agricultor pediu ao Senhor: Senhor, eu posso sugerir algo? Deixe por mais 1 ano essa figueira. Por enquanto, deixe que eu cave ao redor dela, coloque adubo, trabalhe a terra e se ela der frutos, ótimo. Se não der, aí sim nós poderemos cortá-la. Isso está em Lucas capítulo 13, versículos 6 a 9. Preste atenção nesta fala. Deixe a figueira por mais 1 ano, não a corte ainda. Será que depois desse 1 ano eles cortaram a figueira? O que significam as palavras deixe-a por mais 1 ano? Estas palavras da parábola de Jesus sugerem que a misericórdia e a paciência de Deus são quase ilimitadas no presente momento. Eu digo quase porque nós sabemos que chegará um tempo em que a misericórdia de Deus cessará de interceder e a justiça deverá ser executada. No entanto, Jesus, em sua vida terrena, apresentou evidências de sobra de que Deus é profundamente paciente, longânimo e compassivo. Portanto, a fusão adequada entre justiça por um lado e misericórdia por outro é algo que deve ser bem estabelecido entre os crentes, mas as pessoas têm dificuldade de conciliar essas 2 palavras, misericórdia e justiça. Por isso há muito debate ao longo dos tempos. Muitos tentam entender aquela aparente diferença entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento, como se fossem 2 seres distintos um do outro. E eles levantam isso a tal ponto, essa dúvida é tão exaltada, que alguns até chegam a duvidar da validade do Antigo Testamento no plano da salvação. No entanto, quando a gente lê as 2 partes da Bíblia, o que encontramos são semelhanças de comportamento e ação de Deus, tanto em misericórdia quanto em punição. Vejamos no Novo Testamento a história de Ananias e Safira. Esse aqui é um exemplo marcante de como Deus pune as pessoas mesmo na época apostólica. Os 2 eram um casal, eles foram punidos por Deus, fulminados, porque mentiram para os apóstolos. Eu sei, há certos pontos que são difíceis de compreender plenamente, quando Deus age no Antigo e no Novo Testamento, mas eu posso afirmar para você, é o mesmo Deus amoroso, paciente e salvador que age desde o Gênesis até ao Apocalipse. E talvez você pergunte, mas por que há no Antigo Testamento outros textos tão duros, onde Deus parece tão implacável, tão irado, com tanta raiva, com tanta ira? Você vai entender isso. Raciocine comigo. É inegável que um pai amoroso não permitiria que o seu filho prejudique a sua filha sem tomar alguma atitude para detê-lo. Ele não estaria demonstrando amor por sua filha ou por seu filho se não agisse de modo até irado diante de uma situação, por exemplo, de agressão de uma pessoa pela outra. Já ouvimos muitas coisas sobre a justiça e o castigo de Deus, mas há uma verdade grande e bela que precisa ainda ser dita. Deus realmente fica irado, mas Ele tem uma paciência maravilhosa e Deus continua paciente. Poupe-os um pouco mais de tempo, poupe-os por esse ano, não os corte ainda, dê-lhes um pouco mais de tempo. Essa é a voz do Espírito. De alguma forma, a misericórdia e a paciência de Deus se mesclam com sua justiça e a sua punição. E é assim que nós encontramos a bela obra da redenção de Deus.